Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao canal de notícias sobre o mais querido do Brasil. Separei para vocês um trecho do programa Bate Pronto da Jovem Pan. Nele temos uma análise sobre qual será o futuro do Flamengo treinado pelo Vitor Pereira. Vamos ouvir as análises e ao final irei falar mais sobre isso. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, os direitos autorais deles são do Grupo Jovem Pan. A gente vai ver agora a declaração do Marcos Braz, tá? Sobre não ter conseguido a contratação de peso que foi prometida, né, pro Mundial de Clubes, e a brincadeira do Real Madrid, que tem aí, né, a galera tá questionando, o Real Madrid pode esperar aquilo ali, eu acho, cara, do jogo, cara, é vestiário, é do jogo, mas é do jogo também o adversário usar, é isso que eu tô falando. Sim, mas não acho, isso eu não acho que merece críticas fortes, ali eu acho que é o ambiente... Olha, se o time do Flamengo jogasse a partida que deveria jogar, podia colocar o Landim lá, uma nota oficial. O time do lá, uma porcaria, ia perder do mesmo jeito. É lógico. Eu penso dessa maneira. Entendeu? Eu também. Perdeu porque não jogou nada. Negócio da motivação e tal, essa história, quantas vezes, o Vampeta deve ter visto isso muitas vezes. O técnico vai lá, faz todo aquele mise-en-scène, cola coisa na parede, faz discurso, o time perde e ninguém faz nada. E leva fumo. É que nem aquele videozinho da rede social que agora circula, que é assim... O capitão do time puxando a corrente ali e tal. O time vence o jogo, esse vídeo ele aparece logo depois, né? Quando perde, ninguém traz o vídeo, né? Como é que será que foi o vídeo do 7-1, né? O Felipão, os jogadores ali falando antes do jogo do 7-1. Sem o Neymar, sem o Neymar, hoje nós vamos. Levar a camisa do Neymar pra dentro do campo, alegria nas pernas, lá o Bernard. Esse vídeo não existe, gente. Que na roda do futebol, mas se fosse 7-1 Brasil, esse vídeo estaria até hoje circulando. Tem essa história que até o Flávio Prado conta aqui pra nós mesmo, que o Filipão tá no Chelsea, tá John Terry, tá aquele timaço lá do Chelsea. Lampa, todo mundo, e o Filipão foi botar e o John Terry falou, aqui a gente não precisa de motivação não, a gente é bem pago, já pra treinar e ser motivado. Não precisa vir botando essas coisas não. O capitão, né? Sim. O capitão na Inglaterra tem, né? Do inglês time e do Chelsea. Né? Isso também, eu acho que é da festa, pô. O brasileiro é assim, vamos zoar no vestiário, tal, e zoaram. E agora eu também concordo, mas não tem nada a ver. Agora, teve promessa de reforço, tiveram contratações prometidas de um galáctico, falaram até num galáctico pro Mundial e não veio. Quando perguntam a ele sobre esse tipo de coisa, eu acho que se desperdiça a oportunidade de perguntar, por exemplo, vocês demitiram não renovaram, aliás, não demitiram, com um técnico e contrataram outro. Vocês sabiam que isso teria um impacto. E agora? O que vai fazer? Né? Ele vai ter tempo? Que tempo vai ser esse? Se não ganhar o Carioca, ele vai rodar? Ou você dá a sua palavra que não vai cair? Você já falou que ia pular de paraquedas com o Rogério Ceni e não pulou. Né? Esse tipo de pergunta poderia ser feita. Aí fica, o que você falou, tal, no vestiário. Não sei se a gente vai ter esse vídeo agora, o Marcos Braz, ele saiu até bem. Falou, isso aí é coisa ali da hora e tal. Vai mostrar. E meteu o pé. Então perderam a chance de perguntar sobre coisas importantes do futuro, presente / futuro. Isso já foi. Porque o Saudita lá se motivou. Tá bom. Se o Flamengo jogasse bem, com o juiz e tudo, teria vencido o jogo, mas não jogou nada. Que não joga nada há muito tempo. Não joga bem desde setembro, quando faz uma grande partida. Teve setembro, teve outubro, um pedacinho de novembro, né? Aí acabou a temporada. Então, tem uns 3 meses e pouco de futebol, com jogos acontecendo, o Flamengo não faz um grande jogo. A gente vai ver aí essa declaração, né, do Marcos Braz, e ele aproveitou essa pergunta do reforço para dizer que o negócio do Real Madrid foi uma brincadeira, né, como o Mauro disse aqui, e realmente ele fala e vaza. A gente vai ver aí a declaração do Marcos Braz para depois a gente comentar aqui na mesa. E, infelizmente a gente não conseguiu fazer essa grande contratação. Isso aí, eu acho que a situação de a gente ter um campeonato mundial que se estendeu até o final de dezembro, e eu acho que isso aí, não é desculpa, mas eu acho que isso aí foi um agravante. Em relação ao negócio do Real Madrid, eu acho que o futebol está muito chato. E todo mundo contribui com isso, está contribuindo com essa situação, ser tão chato o futebol. Isso aí acontece, foi em cima de um título. A tristeza que a gente estava, a tristeza que eu tô hoje aqui era totalmente diferente de em cima de um título. Então, do título você faz brincadeira, isso é um negócio normal. Longe de ser desrespeito, eu acho que até vocês, a própria imprensa, deveria ou poderia, não deveria, que deveria muita, mas poderia entender, analisar o que é uma brincadeira de um momento em relação ao que você acaba de conquistar um título ou uma falta de respeito com outro clube. Totalmente diferente, e eu acho que vocês têm que contribuir com o futebol também.
Olha aí, ó. Eu concordo em grande parte com o Marcos Braz, foi o que eu falei antes, cara. No título tem que zoar mesmo, tá todo mundo feliz. Vai fazer o quê? Vai ficar todo mundo, nossa, pessoal, parabéns, hein, que legal. Não, tem que zoar. Agora, também não é só jogar pra imprensa, não. Eu acho que rede social hoje não é só a imprensa. Todo mundo tem acesso a tudo. Mais do que a imprensa, os jogadores dele, pô. Eles postaram tudo. E é daí que o torcedor rival pega o vídeo, é daí que o torcedor rival fala, olha... Pode nem passar pelo Al-Hilal, não é só a imprensa. O professor Vanderlei fala muito isso aqui no programa. Ó, em relação a reforço, aí não entra na minha cabeça. Olha bem, você renova o contrato do Pedro, que você fala, já é um reforço, né? Eu acho que foi um grande reforço. Você traz o Everton Cebolinha, você contrata, repatria de novo o Gerson, não foi barato, é um grande reforço para a posição. Você ia comprar mais o quê? Mais o quê? Os zagueiros, o Flamengo tá cheio de zagueiro. Tem o Pablo ainda, que você não falou Pablo. Tem o Pablo, tem o Fabrício Bruno, tem o Rodrigo Caio, tem o Léo Pereira. Você consegue comprar o Davi Luiz e tem o menino Cleiton lá, que jogou muito bem. Da Copa São Paulo. E no começo também de temporada, quando jogou nos profissionais. O outro, que é o Noga, se machucou. Então, você consegue comprar o Ayrton Lucas. Tem o Ayrton Lucas. Talvez lá pra frente, esse ano, precisa contratar mais um lateral esquerdo, porque o Felipe Luiz provavelmente vai parar. Você traz um lateral direito que jogou a Copa do Mundo. Se ainda não foi bem, mas é um cara que não é um cara qualquer que chegou. Né? Comprou 2 goleiros. Sim. Você compra o Santos, que não foi barato, 3 milhões de dólares. E tá vindo agora o do... No meio do ano vem mais um. Vem mais um. Eu vejo também assim, esse negócio que... Ou é o Gordão, que quando os caras falam que ele chega... É o Gordo Brás. É o Gordo Brás. É assim que falam os argentinos. É o Gordo Brás. Se você traz o Vidal... Mas ó, tem uma situação que até o Mauro falou, que se mudar o esquema de jogo, aí tudo bem. Mas meia o Flamengo não tem. Se sai Everton Ribeiro e Arrascaeta, não tem substituto. Tudo bem, mas não é todo mundo que tem também essa fatura toda, não. Ano passado, gente. O que foi? O problema da proteção, da defesa, do time, do sistema defensivo, é que a gente concentrava as luzes, jogava foco para o João Gomes, estava evidente desde o ano passado. Ou vocês não acham que o Corinthians, por muito pouco, você estava do meu lado, pilhado, lá no Maracanã, a gente agoniado com o segundo tempo do Flamengo. Se tem mais 5, 10 minutos, o Corinthians será campeão da Copa do Brasil do Maracanã com um time infinitamente inferior ao Flamengo. E naquela época, a gente já dizia, falta uma peça de reposição, que não era o Vidal. Se o Vidal fosse tão bom assim, ele seria o titular, o João Gomes o reserva. Isso aí é uma falha administrativa, gerencial do Clube de Regatas do Flamengo. Deixar o Rodinei ir embora foi um erro crasso, elementar, porque já não tem lateral direito no futebol brasileiro. E pela temporada que fez o Rodinei em 2022... É claro que ele estava decolando, pegava o salário do Mateuzinho e do Varela, fazia um pacotão, toma, Rodinei. Até brinquei ontem, dá duas louras frias, 2 louras geladas, dá tantã, dá toda uma orquestra pro Rodinei, mas não podia ter deixado o Rodinei ir embora. O sistema defensivo do Flamengo deixa a desejar há muito tempo. Como bem disseram, o Flamengo não joga bem há muito tempo, perdeu 2 peças, trocou de treinador e não trouxe essa recomposição que era fundamental, necessária para dar equilíbrio a um time que, diferente de todos os outros no futebol brasileiro, tem uma vocação quase que inequívoca para atacar, que joga com 4 homens de frente. Imagina você se defender com menos 4 jogadores ou com quase menos 4 jogadores. E tem um detalhe que está me incomodando, que eu tenho falado muito superficialmente. Quando é que o Santos vai pegar um pênalti pelo Flamengo? Ele tá fazendo às vezes de Alex Muralha. Quando é que ele vai pegar um pênalti pelo Flamengo? Foi mal contra o Corinthians e ontem foi muito longe das bolas. Até às vezes ele pula, mas não dá aquela passada lateral. Sincero, honestamente, que vem o argentino logo, viu? Ô, Viga, aí eu até concordo assim. Que nem aqui foi, você falou o volante da Udinese, né? O Wallace. Um volante, tudo bem. Você vai pegar hoje o Real Madrid, que para todo mundo sabe, é o maior clube do mundo. O Benzema não joga. Olha o ataque do Real Madrid. Sabe quem vai substituir? Vai ser ali o Asensio, Rodrigo e Vinícius Júnior. Não tem também 10 titulares para... O professor falou, se quer um vai ser muito bom. Não é. Então não é todo mundo. O plantel do Flamengo... O plantel do Flamengo tem um jogador agora que é o... Matheus França, né, irmão? Mesmo você tendo dinheiro. Chegou lá 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. Mesmo tendo o Flamengo dinheiro, quer pelo menos 25. Você é ricão, é um time ricão, e tem condições de contratar um jogador top de linha. Isso tudo é verdade. Agora, esse top de linha que vai ser contratado, ele vai ser contratado para ser banco.
né? Ele aceita ficar no banco? Esse é o mundo ideal. Tá Mas certo? é o que o Mauro fala, não tem que aceitar, né? Não. Vamos supor que... Claro que não. O mundo Chico ideal... César. Aqui, Tá Não, Mauro supor aqui, César vamos e Mauro. supor, aqui isso que você falou, que o Dudu tivesse um problema no Palmeiras, o Flamengo tem o dinheiro pra tirar o Dudu. O Dudu vai pro Flamengo, o Dudu seria titular do Flamengo? Nesse momento, ia chegar boa tarde, como eu, ia chegar disputando a posição. Você vê que é um bom baita também, jogador, top. com certeza. Jogador top. Para alguns jogos, então sim. o plantel do Flamengo não é tão ruim, não. Acho que um volante, sim. Excelente. Cabe mais um volante ali. O plantel do Flamengo podia jogar como joga o Palmeiras, não podia? Com um meia, Aí o Mauro um aberto na esquerda, um na jogar de outras direita formas e um também. atacante centralizado? Não ficar da Poderia. mesma forma. Mas isso não acontece de uma hora para outra, né? Isso leva um tempo. Porque você tem jogadores de velocidade ali, né? Tem que ver o que o Vitor Pereira pensa em fazer. Ele tem que ter um tempo mínimo para ele fazer esse tipo de mudança. Não é do bora pra... Ele lembra que ele falou no começo, na coletiva de apresentação, ele falou: eu não vou pintar a casa toda de uma vez. Ou seja, é tentar aproveitar uma estrutura do time do ano passado. Só que o tempo está mostrando que ele não precisa pintar a casa, ele tem que derrubar a casa e fazer uma nova. Uma reforma geral, porque não há legado. foi derrubada. Não há legado técnico. O modelo do Dorival, que funcionou durante um breve período, ele está esgotado desde setembro. O Flamengo chegou no final da temporada já se arrastando. Já muito mal. A coisa não funcionava mais. E aí vem a história da saída do técnico e contratação de um outro, que poderia ser Vitor Pereira ou qualquer outro treinador. Quando eles percebem ali que ele não tinha muito a oferecer, pelo menos essa foi a avaliação da diretoria. E o que o campo mostrou, de fato, coloca isso em discussão. Não dá para dizer, não, com o Dorival o Flamengo seria campeão, estaria jogando muito bem, porque não estava jogando bem. Fez atuações muito fracas. No próprio jogo da Libertadores, quando o Flamengo faz o gol, tem a expulsão, né, e o gol logo na sequência, jogando muito mal. Aí quando tem um homem a mais, continua jogando muito abaixo. E isso se arrastou. E o Dorival aí tem um grave problema também. O Dorival, depois das derrotas e aquelas atuações sofríveis ao final da temporada, ele sempre minimizava. Não sei o quê, os jogadores estão como cansados. Ele revezou o elenco. Não, porque é muito cansativo. Cansativo do quê? Quer dizer, parecia muito refém também do grupo de jogadores. Aí, por isso sai esse tipo de matéria. Os jogadores ficaram surpresos, gostavam do Dorival. Sim, gostavam. Como eu falei, só o Tite que escolhe seu próprio chefe. O Edu Gaspar, quando ele escolheu o diretor de seleções da CBF para comandá-lo. Né? Então, assim, esse é um problema que vem de algum tempo. Não por acaso, é o 6º técnico do Flamengo durante o período que o Palmeiras tem o mesmo treinador. 6, é muita coisa. Mas o que você diz de destruir a casa, Mauro? É mudar jogadores mesmo? Eu acho que ele, por exemplo, não, mudar o time titular, mudar o esquema tático? Ele quer jogar, vamos dar um exemplo, porque ele pensa assim, não, eu preciso jogar com um jogador rápido pelo lado, eu quero usar mais o Cebolinha. Eu vou colocar o Cebolinha, quem vai sair? Alguém vai ter que sair. Se o Arrascaeta está fora de forma e tudo, então vou tirar o Arrascaeta, vou colocar o Arrascaeta para fazer um trabalho de condicionamento físico. O Pubis, eu apurei uma informação outro dia que o problema do Pubis está superado, que estaria curado, tratou, então, se não tem mais problema do Pubis, então é entrar em forma. Quanto tempo ele precisa para treinar e entrar em forma? Uma alimentação bacana, uma série de exercícios e tudo mais, e um acompanhamento. 2 semanas, 10 dias. Então ele não vai jogar esse período. Tira, coloca numa redoma, trata do bonitão lá para ele ficar na ponta dos cascos, depois traz para o time de volta. Enquanto isso, ele prepara o time que joga de uma outra forma, com o cara rápido pelo lado, mudando de repente o posicionamento do Everton Ribeiro, o Gabigol na direita, o Pedro e o Cebolinha. Pode funcionar? Talvez. Ele vai ter que... O Rony no Palmeiras virou um centroavante, não era centroavante. Eu me lembro de uma declaração do Luxemburgo, que ele falou que o Rony jogava num time reativo, o Palmeiras não é reativo, uma coisa assim. E não fazia muito sentido porque o Atlético Paranaense não era um time obrigatoriamente reativo, né? Nos seus melhores momentos, quando o Rony ainda lá estava, no Paraná. E ele depois, com o Abel, ele conseguiu se desenvolver, está hoje na história do clube com gols importantes que já marcou, mas não foi instantâneo. O técnico leva um tempo a encontrar ali onde posso aproveitar esse cara. Até porque muitas vezes o treinador pensa, eu quero usar o jogador nessa função. E o cara não quer, o cara não está afim, o cara não tem boa vontade, o cara não assimila. Então aquilo não funcionou. E em outros casos, não. O cara, não, eu quero, professor, vamos nessa. Insiste, treina e tudo, consegue encontrar ali o posicionamento correto, o entendimento com os companheiros. Isso demanda tempo. Então, acho que para começo de conversa, ele precisa começar a ele tem que pensar, já deve ter em mente, claro, né? Outras formas de jogar. Porque o Dorival encontrou um losango ali que foi uma situação que é muito comum em técnicos brasileiros, né? Você pega o craque do time, o Arrascaeta pensa que ele é o craque do time, tem outros ótimos jogadores, mas ele é o cara mais talentoso. Cria uma zona de conforto para ele. Everton Ribeiro voltando muito para marcar sem a bola, trabalhar sem a bola na direita. O João Gomes pela esquerda e fazendo muito mais esse trabalho porque é a característica dele. E o Thiago Maia. Então tinha 3 caras correndo, o Arrascaeta jogar mais à vontade. Com o Jorge Jesus não era assim. Não era assim. Ele tinha que trabalhar mais sem a bola.
Então, aquilo funcionou um tempo, mas acabou. Essa fórmula não funcionava mais no ano passado. Não tem mais o Bruno Henrique. Outra característica. Você perde... Mauro, assim, que dentro do plantel, na convivência, Mauro, no dia a dia, o treinador também sente. Por exemplo, o Everton Cebolinha, quando eu falo assim, não é tumultuar, mas assim, sim, pô, mas assim, velho, eu sou jogador de seleção. Sim. Eu fui campeão de Libertadores também. Também, muito bem. Eu vim da Europa. Também. E às vezes vem e se acomoda também. Ele jogou a final de Mundial com o Real Madrid. Então, e às vezes fala assim, ó. Eu também ganho bem. E fez gol no jogo. Não, eu fui comprado caro e ganho bem também igual vocês. Sabe o que ela faz? Deixa se encosta e fica. Depende da personalidade. E pode não ser. Aí vem o treinador assim, pô, mas eu queria botar esse cara do mesmo. E o cara também tá ali. Isso é pequena, né? E outra coisa, a gente não tá tendo acesso a treinos, faz uma baita diferença. Às vezes ele fala, pô, em termos teóricos, pô, esse cara era melhor. Depende do treino, né? Uma coisa que independe de treino, você tá vendo, você não tira uma Arrascaeta nunca, como ele fez ontem. Ah, mas, gente, segura o Thiago Maia, segura um pouco o Everton Ribeiro, que já fez essa função desde a base do Corinthians, pode não soltar os laterais. O time adversário, com méritos do Ramon Dias, era esgarçado, era aberto como nunca havia sido, então era um jogo de trocação, podia ser. Nada explica a alteração que ele fez. Demorou 1h40 para ele assumir, nas quinta ou na sexta pergunta, depois uma pergunta absolutamente estúpida sobre estamos na Arábia Saudita, o time é saudita. Cara, nem era para você estar lá, eu nem sei quem é. Pode ser meu filho, que trabalha agora também. Isso foi uma pergunta mas nem torcedor faz nada desse. Ainda mais porque na véspera, no jogo anterior, foi expulso o melhor jogador do time para mim, que é o Cano. Você pode e deve discutir para mim o primeiro cartão do Gerson. Eu discuto o segundo cartão. O pênalti não teria dado pelo VAR, mas você pode discutir se era para chamar o VAR. Eu achei roubado, tá? Você com certeza. Eu achei uma garfada. Eu achei que ele ficou cavando cartão atrás de cartão. Dá pra discutir. Eu achei um jogo de arbitragem, mas você é um pilhado. E o juiz é amigo do professor Vanderlei lá de Bucareste. Manda um abraço pra é amigo do Drácula, inclusive. Da Transilvânia. Dá pra discutir arbitragem, dá pra entender o Vitor Pereira começar a coletiva falando sobre isso, não dá pra entender a quinta, eu também não quero aqui ficar dando aula de jornalismo, nunca tive essa pretensão, até quando era professor, da quinta pergunta ser sobre o Arrascaeta e sobre o Everton Ribeiro. Sim, o Jorge Jesus fez isso em 2019. Tirou o Everton Ribeiro, que não estava bem aos 31 do segundo tempo, contra o Liverpool, do Klopp. Tirou depois, aos 36 do segundo tempo, o Everton Ribeiro, que também não estava bem. Mas ali ainda dava para compreender, porque era final, era o Liverpool, e teve prorrogação, e só na prorrogação o Flamengo, que jogou de igual contra um time que era muito melhor, e o Flamengo era espetacular em comparação a esse, parece outro time, parecem outros jogadores, embora eu ache o Arrascaeta melhor do que era em 19 agora, mas não foi tão bem, também porque foi sacado no intervalo. Então assim, o Vitor Pereira tem razões para ser criticado, claro, razões e emoções. Marcos Braz nem precisa dizer, direção do Flamengo também. Jogadores podem ser cobrados, sim, o próprio Gerson, pelas infelicidades do jogo de ontem, Mateuzinho num pênalti infantil com 2 minutos, ok. Mas a partida do Flamengo foi tão horrorosa no segundo tempo, porque não dá, mesmo com um jogador a menos, contra o time que tinha acabado de jogar 120 minutos, não dá para o Flamengo ter uma chance, que é o gol, um gol carambolado, e ceder uma bola na trave contra um bom time na melhor partida da história do Al Hilal, provavelmente, ter tomado o gol que fez. Acontece sim. Tem agora disputa de terceiro lugar, tem uma série de coisas. É o futebol sul-americano, de novo, de 2010 para cá, desde o Mazembe, em 13 edições de mundiais, 6 vezes o time não chega. Não chega à final, algumas vezes com mais razão, outras com menos razão, às vezes com mais adversário. O Al Hilal não é um time qualquer, mostrou isso, tem méritos, mas agora, de novo, demonizar tudo, caçar todas as bruxas, todos os bagres, todos os brás e landins, não é o caso. Vitor Pereira, a gente tem um mês. Você pode responsabilizar a diretoria pela escolha, mas o Flamengo, como destacou o Mauro César, a gente estava vendo, não estava tão bem, tá? Vitor Pereira era um treinador? Era, porque ele estava aqui no Brasil. Eu insisto de novo, gente, não é que eu acho ele melhor que o Abel. As ideias gerais que o Vitor Pereira não trouxe quando veio ao Brasil no Corinthians, lembram ou parecem com as que eu mais gosto, que não significa dizer que as minhas ideias sejam as certas. Não dá nem para comparar, não tem a menor comparação, menor cabimento comparar o que está fazendo o Abel no Brasil e o Vitor Pereira no Corinthians e está começando a fazer no Flamengo, se é que vai conseguir acabar, se não acabarem antes com o trabalho dele, ainda mais com Landim e Braz e as pressões que existem. Mas, para mim, de novo, as ideias do Vitor Pereira tem mais a ver com aquilo que eu penso no futebol, mas a prática não dá nem para começar a comparar do Abel com o Vitor Pereira. E de novo, deixando de lado outras equipes, o Flamengo perdeu, é dolorido, tá uma bola para frente. Porque se de novo o Flamengo continuar mudando, como destacou o Mauro César, a todo momento treinador, não tem jeito. Ele só foi trocado pelo Jorge Jesus, pela pandemia, pelo Benfica, um monte de coisa. Todas as outras trocas e escolhas do Flamengo foram responsabilidade do Flamengo. Inclusive a ruim do Paulo Souza, ainda pior a permanência dele, e a do Vitor Pereira, que ainda é muito cedo para falar. Pô, mas já perdeu a Supercopa, perdeu
o Mundial agora, não ganha o Mundial. Primeiro, dificilmente ganharia. E não é por demérito do Vitor ou do Flamengo, é da realidade que a gente está vendo. Mas calma lá, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Embora a série do Arrascaeta e depois a do Everton Ribeiro, e as insistências com Pulgar e tal, eu sei que é fácil depois, mas convenhamos, não ia dar muito certo. É muito chato jogarmos 2 finais e perdemos, mas o trabalho do Vitor Pereira ainda está no início. O momento é de apoiar o time e esperar que se acertem o mais rápido possível. Temos mais uma final chegando que é a Recopa e perder esse título em casa vai ser um balde de água fria. Então que o time vença. E se quiser ficar por dentro de mais notícias do mais querido do Brasil, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho das notificações. Até a próxima!